5 Extra da novela capítulo 362. Final 1. História de Morax e Jin Sayuk. Jing. Ouvindo essa vibração, Jin Sayuk balançou a cabeça. Energia demoníaca explodiu de um lugar desconhecido e queimou a superfície de sua pele. Jin Sayuk purificou a energia demoníaca com o simples uso de manipulação da realidade. A energia demoníaca ficou a sua antes de se dissipar no ar. Você está bem? Uma voz um tanto arrogante soou. Jin Sayuk virou-se para essa direção. Shin Jong-gak estava olhando para ela com sua lança na mão. Ele parecia não ter sido afetado pela explosão de energia demoníaca. Jin Sayuk se levantou silenciosamente. Ela então verificou Morax. O diabo estava cheio de marcas de barra. Ele estava sem a maioria de seus dedos, e sangue preto estava cobrindo seu corpo gigante. Um humano já teria morrido, mas Morax sem dúvida estava vivo. Foi então. Interessante. Uma voz que não era nem de Shin Jong-gak nem de Jin Sayuk ressoou na barreira. Shin Jong-gak agarrou sua lança, enquanto Jin Sayuk amarrou seu cabelo desgrenhado e levemente queimado em um rabo de cavalo. Esses seres chamados demônios são realmente interessantes. Não tanto quanto os humanos, é claro, mas realmente interessantes. O rei monstro Orden murmurou enquanto olhava para Morax. Seus olhos piscaram com curiosidade, e Jin Sayuk não pôde deixar de achar essa visão chocante. Ele ficou louco depois de reviver. O bastardo apareceu do nada e estava simplesmente olhando para Morax. Sem fazer nada, ficou fixo no chão. Ele estava observando Morax, exatamente como a palavra sugeria. Orden virou a cabeça e encarou Jin Sayuk. Você precisa de ajuda, humano. Jin Sayuk afastou o olhar de Orden com um sorriso. Você pode ajudar se fodendo. Kurukuru, que estava ao lado de Orden, bateu as asas em resposta. Parecia estar ameaçando Jin Sayuk, dizendo, como você ousa? Orden suprimiu Kurukuru e respondeu secamente. É uma visão muito interessante para apenas passar, não? Eu não sabia que você falava tanto. Assim como Orden achou a situação interessante, Jin Sayuk estava interessado na mudança de Orden. Seu corpo era muito menor do que era no passado, e o humor parecia tomar o lugar do peso perdido. Uau! Naquele momento, a lança de Shin Jong-gak voou pelo céu. Ele murmurou enquanto olhava para Jin Sayuk com um olhar descontente. Orden não parece ser um aliado ou inimigo. Apenas se concentre no diabo, Jin Sayuk. Ao mesmo tempo, Morax começou a se mover novamente. Ele soltou um grito estranho e balançou o braço, e Shin Jong-gak balançou sua lança e o empurrou. A luz negra cintilou da ponta de sua lança. Essa luz da escuridão era difícil de explicar em teoria, mas em qualquer caso, era o poder que pertencia a Shin Min-shu, que Shin Jong-gak agora tinha conseguido. Com isso, Jin Sayuk viu que sua chance de ganhar era alta. No entanto, Jin Sayuk não queria matar Morax ainda. Oxi! Morax deu um soco, mas Shin Jong-gak revidou com sua lança. Isso não era tudo. A luz negra imbuída na lança atravessou o punho de Morax e prendeu todo o seu corpo. Luz das trevas que queimava e purificava tudo. Essa luz negra, que Shin Min-shu adquiriu espiando seus pecados, não era perfeita de forma alguma. No entanto, ostentava uma vantagem inegável contra um tipo de oponente. Com esse poder, Shin Jong-gak se tornou o inimigo natural perfeito dos demônios. Afinal, a luz negra tinha o poder de purificar a energia demoníaca. Oi, segure o corpo desse cara. Não queime tudo. No entanto, Jin Sayuk não queria matar Morax ainda. Ela pulou levemente. O quê? Espere, onde você está indo, idiota? Shin Jong-gak gritou, mas Jin Sayuk não respondeu. Ela voou lentamente e pousou no ombro de Morax. A pele do ombro de Morax estava uma bagunça nojenta. Morax sabia que o seu corpo grande era tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Para superar essa falha, ele transformou a superfície de sua pele em um pântano escaldante de energia demoníaca. Assim, quando os sapatos de Jin Sayuk tocaram o ombro de Morax, eles derreteram em um instante. No entanto,
Os pés de Jin Sayuki estavam bem. Ela já havia usado a manipulação da realidade para alterar as propriedades de seus pés. Embora ela não fosse capaz de durar muito, ela deveria ficar bem por alguns minutos. Espere por mim, porém. Jin Sayuki murmurou enquanto olhava para os olhos gigantes de Morax. Então, ela respirou fundo. Ela parecia uma mergulhadora se preparando para pular, e o que ela fez depois foi exatamente isso. Jin Sayuki nadou pelo pântano de energia demoníaca tentando algemá-la. E pulou nas pupilas de Morax. Assim como o que ela fez com Shin Jong-gak, ela estava entrando na consciência profunda de Morax. Cabana de Evandel. O exército de Crevon está supostamente varrendo todas as regiões da Terra. Depois de partir das estepes de Manchu há 2 dias, o exército de Crevon se estendeu para o oeste e leste, derrotando os exércitos dos demônios. Isso não é tudo. Em Paris, o grande mágico Ojaejin, o mágico de 9 estrelas Aien e seu discípulo Evandel. Por outro lado, Evandel estava assistindo TV em sua cabine. A transmissão pública foi interrompida com a descida de Baal e só foi restaurada hoje. Muitas emissoras estavam relatando notícias esperançosas em todo o mundo. Evandel se acalmou enquanto ouvia esses relatos. Astaroth, o demônio do oeste, foi derrotado pelos esforços combinados do grande mago Ojaijin e do grande mago Ain. O Valak do lado leste foi empurrado para trás pelo governo alemão e pelos Warangs de Crevon. No início, Evandel estava com medo dessa guerra. Mas depois de assistir a vários heróis lutando enquanto arriscavam suas vidas, ela aprendeu algo novo. Seu sacrifício e compromisso lhe ensinaram uma lição importante. Neste mundo, muitas pessoas lutaram para proteger o mundo. Para proteger os animais, proteger a terra e proteger as pessoas, eles se levantaram, não importa quantas vezes caíssem e não desistiram. Não importa o quão assustados estivessem. Mesmo que eles também devessem ter medo, eles estavam superando seus medos. Então, a partir de hoje, Evandel decidiu admirá-los. Não só isso, ela jurou seguir seus passos. O peso por trás da palavra herói aumentou no coração de Evandel, e ela estabeleceu uma nova meta para seu futuro eu. Por outro lado, os menos beligerantes Lerage e Vassago mostraram estranhos sinais de proteção aos cidadãos de sua terra. O governo mundial e a Aero Association optaram por não antagonizá-los. SSK. Nesse momento, um barulho estranho soou. Evandel inclinou a cabeça ao ouvir o som fraco e olhou ao redor da cabine. Acabamos de receber relatórios adicionais. O exército de demônios que invadiu Gaizeon teria sido aniquilado por uma criatura desconhecida. Testemunhas oculares descreveram a misteriosa criatura como um coelho preto. SSK. Evandel apurou os ouvidos e escutou com atenção. Era o som das palavras sendo escritas. Mas de onde vinha? Curioso, Evandel pensou por um momento antes de repente perceber algo e virar a cabeça. A guerra da humanidade contra os demônios parece estar correndo em direção à linha da vitória, mas ainda há perigo. Os 9 males que serviam aos demônios ainda estão vivos e bem, e o demônio de nível 1, Baal, está atualmente na fronteira da Península Coreana. SSK. Caracteres estavam sendo escritos na carta de comunicação que ela estimava. Evandel rapidamente correu até ele e o pegou. Evandel, você está aí. Quando ela viu essas 4 palavras, seus olhos se arregalaram. Evandel engoliu em seco e segurou a carta com força. Sou eu, Ajin. Kim Ajin. Ela quase explodiu em lágrimas no momento em que viu as palavras. Não, ela chorou. Wang. Evandel segurou a carta em seu abraço enquanto chorava. Então, ela olhou para a carta mais uma vez. Você está indo bem. Evandel gritou antes de perceber que a sua voz não poderia alcançá-lo. Ela só conhecia uma maneira de responder a ele. Ela rapidamente começou a anotar uma resposta. O lápis em suas mãos fofas começou a desenhar personagens adoráveis. Eu estou indo bem. E você, Ajin? Você está bem? Quero ver você, dentro da fortaleza construída por Irano Arazi.
Sorri ao ler as palavras que me eram transmitidas pela carta de comunicação. Senti como se pudesse ouvir a voz de Evandeu através do texto. Eu estou bem. Em breve. Caí em pensamento no meio da escrita. Eu seria capaz de voltar com segurança para o lado de Evandel. Eu planejava fazer tudo ao meu alcance para dar o nó final. Mesmo que eu morresse no processo, ainda tinha uma chance de reviver. Mas mesmo se revivido, tudo está quase no fim. Então seja uma boa garota e ouça Master Ain, ok? Depois de hesitar por um tempo, mudei o que ia dizer. Evandeu respondeu imediatamente no mesmo tom fofo e infantil que ela sempre teve. O que você está fazendo, rindo assim? Nesse momento, Boz ergueu a cabeça da base da escada. Eu estava no segundo andar da fortaleza, enquanto ela estava no primeiro. Depois de caminhar até o segundo andar, Boz estreitou os olhos e olhou para a carta na minha mão. Cobri a carta com a mão e respondi a Boz, preparando-se mentalmente para a guerra que está prestes a começar. Do lado de fora, eu poderia parecer que estava brincando. Mas, na realidade, eu estava de olho em Baal através dos olhos de 1000 milhas. Embora provavelmente fosse difícil matá-lo em um ataque, tudo o que eu podia fazer era sentar aqui e esperar por uma oportunidade. E você, chefe? Você terminou? Sim. O chefe sentou-se ao meu lado. Então, ela murmurou um pouco amargamente. Recuperei o cadáver de Yeonjun. Pretendo enterrá-lo no Pandemonium mais tarde. Entendi. Eu sorri amargamente de volta e balancei a cabeça. Yeonjun tinha feito algo horrível com Boz. Ele havia destruído a vida feliz que ela poderia ter levado. Mas eu não poderia culpá-lo por isso em sã consciência. Afinal, fui eu que criei Boz, e o passado dela só se materializou em torno da minha escrita. Se não fosse por ele, eu poderia ter levado uma vida normal. Boz murmurou enquanto olhava para longe. Eu não tinha certeza se ela sabia o que eu estava pensando. Eu não disse nada. O que ela disse não era verdade. Boz não poderia ter levado uma vida normal. Porque eu a criei. Mas... Boz olhou para minha mão. Então, como uma lagarta rastejante, sua mão se moveu lentamente em direção a ela. Mas você sabe. Mas como sua mão estava se movendo a uma velocidade de 1 milímetro por segundo, decidi agir primeiro e agarrei sua mão. Boz se encolheu no início, mas logo sorriu gentilmente e disse: eu pude conhecê-lo por causa disso. Meu coração pulou. Eu me perguntei se Boz também podia ouvir o efeito sonoro Batump. Eu levantei minha cabeça em transe e olhei para Boz. Ela estava fazendo o mesmo. Senti uma sensação estranha brotando dentro de mim. Eu não sabia dizer se era tristeza, gratidão ou amor. Eu também pensei isso. Mesmo que seu passado tenha sido criado por minhas configurações, a realidade atual não fazia mais parte do meu romance. Então, talvez, não importasse. Como eu não podia escrever sobre o que aconteceria no futuro, e já que eu não podia saber sobre isso e decidir nada, talvez eu tivesse finalmente me libertado das restrições deste mundo ser um romance. Chefe. Eu apertei a mão dela. Deixando todos esses pensamentos de lado, o que eu queria fazer agora estava claro. Inclinei-me lentamente em direção a ela. O chefe não me evitou. Na verdade, ela parecia estar esperando, enquanto lentamente fechava os olhos. Estamos todos aqui embaixo. A voz de Jane interrompeu de repente. Boz pulou em uma agitação e me empurrou. Então, ela lançou um olhar para baixo. Tio? O que vocês dois estão fazendo no hack? Boz jogou uma pedra de sombra em Jane antes de se aproximar de mim novamente. Ela então definiu o clima anterior com pressa. Então, Jin, o que devo fazer de agora em diante? Boz perguntou enquanto brincava com a minha mão. Eu sabia o que ela estava pedindo, mas perguntei mesmo assim. O que você quer dizer? Um pouco frustrado, Boz voltou ao seu estado habitual e falou com uma voz seca. Eu vivi para cumprir o desejo de Yeonjun em seu lugar. Reformar a trupe camaleão, matar pessoas e roubar itens. Tudo isso era para ele. Mas agora... Boz parou e de repente fechou os olhos. Ela não terminou. Não importa quanto tempo eu esperei.
Eu sorri amargamente e a puxei para mim. Embora não tenhamos nos beijado, o abraço foi ainda mais suave. Está bem. Apontei para os membros da trupe camaleão que estavam esperando no primeiro andar. Eles estavam preparando o que eu pedi junto com Yuironha. Você os tem. Se você não tem um objetivo, ou se você não tem um propósito, você pode procurá-lo com seus companheiros. Você deve. Desta vez, sem matar pessoas. Para que vocês possam ser felizes juntos. Embora possa não ser a melhor resposta, era a solução mais ideal. Uma resposta de livro-texto ou um clichê, se preferir. Mas Bo sorriu mesmo com minha fala brega. Olhando nos meus olhos, com um sorriso delicado. Vendo esse sorriso e sentindo o meu coração bater, me convenci mais uma vez. Eu queria que essa mulher fosse feliz. Eu queria que ela risse. Eu amava tudo nela. E foi isso que mais me entristeceu. Com a batalha contra Baal prestes a explodir, o clima ficou tenso. Nesse silêncio gelado, uma palavra bastante leve surgiu. Vô. Era Shainayun. Todos, incluindo Baal, se viraram para encará-la. A expressão de Shainayun era um tanto sinistra. Shai Juoshu ficou apático por um momento como se não soubesse como reagir. Então, ele deu um sorriso gentil como sempre fazia. Vô. Mas Shainayun não estava sorrindo. Ela estava olhando para Shai Juoshu com um pouco de ressentimento. Quando isso acabar, precisamos conversar. Seu tom foi atado com espinhos. Shai Juoshu não sabia por que Shainayun estava com raiva, mas ele acenou com a cabeça de qualquer maneira. Baal. Então, Kinsu deu um passo à frente. Baal olhou para Kinsu de cima e pensou sobre a repentina transcendência do jovem e o efeito da barreira sobre ele. No entanto, Kinsu não esperou que ele terminasse seus pensamentos. Muitos heróis rugiram de seus corações. Eles correram em direção a Baal sem um momento de hesitação. Baal observou seus movimentos com seus olhos estreitos e diabólicos. O espírito de aço de Enkes cortou sua pele. A tempestade de Shai Juoshu cavou em seus olhos. Os elementais de Rachel e o discurso do espírito de Alien se combinaram para formar uma criatura parecida com um dragão que mordeu seu pescoço. A espada de Shainayun atingiu um tamanho gigantesco e cortou seu peito. No entanto, Baal não reagiu. Ele sabia que qualquer tentativa de contra-ataque seria anulada pela espada de Kinsu. Ele simplesmente se concentrou em acalmar seu coração para evitar desperdiçar energia. Mesmo enquanto sangrava, Baal continuava a pensar. Talvez ele estivesse desesperado. Baal trabalhou como um humano para encontrar uma resposta. Isso em si já era humilhante o suficiente, mas graças a isso, ele conseguiu chegar a uma resposta razoável em breve. A causa raiz foi ele cortar a força de dissuasão do mundo. Para poder descer, ele isolou o espaço dentro da barreira da força de dissuasão do mundo. Isso também afetou Kinsu, permitindo-lhe transcender. Isso só foi possível porque Kinsu era um herói com autoridade e porque ele era o personagem principal. Permanecendo em silêncio em meio à enxurrada de ataques, Baal procurou apenas uma pessoa, Qin Ajin. Os humanos tolos recusaram a oferta que ele fez, mas ele estava convencido de que o mundo acabaria se Qin Ajin não morresse. E quando isso acontecesse, ele, Baal, morreria também. Onde você está? Baal não conseguiu encontrá-lo. Muito provavelmente, ele não seria capaz de encontrá-lo por toda a eternidade. Isso porque Qin Ajin estava escondido na fenda da barreira. Naquele momento, Baal soltou um grito curto. Sharak, ele podia ouvir algo cortando seu coração. Uma espada gigante invadiu o verdadeiro corpo de Baal. Baal olhou para a espada perfurando sua pele, e a mulher segurando essa espada. Uau, como é doloroso, certo? Um humano humilde, uma espadachim chamada Shainayun, estava olhando para ele com um sorriso. A mente de Baal cambaleou de raiva. Eu admito. Eu não posso derrotar todos vocês. Baal murmurou com fúria fria. Embora essa declaração fosse humilhante, ainda lhe restava um método. Mas você esqueceu?
Se sua barreira estava preparando o terreno para Kinsu, tudo o que ela precisava fazer era destruí-la. Embora ele não fosse capaz de manter seu verdadeiro corpo, a Terra ainda tinha demônios e demônios sob seu domínio. Aceitar a ajuda deles não era uma coisa agradável de se fazer, mas Baal sabia que não estava em condições de se importar com seu orgulho. Seus subordinados destruiriam a terra por ele. Posso morrer, mas sou o Deus do mal que nunca pode ser aniquilado. Baal olhou para os olhos inabaláveis de Kinsu e declarou sua intenção de destruir a barreira. Um autor de um romance pode descrever esse movimento como autodestrutivo. Mesmo a autoridade de Kinsu não deve ser capaz de interferir com ele tentando detonar a barreira ao lado de tudo dentro dela. Acreditando nisso, Baal destruiu seu corpo. Não. Ele tentou destruí-lo. O extra da novela capítulo 363. Final. 2. Mente interior de Puarém. Jin Sayuk lentamente abriu os olhos, mas ela se deparou com uma escuridão que não fez nada diferente. A mente interior de Puarém estava escura. Frieza, vazio e solidão. Emoções negativas pesando na atmosfera contraíram seus pés. Jin Sayuk começou a andar, confiando apenas em seus sentidos, para um lugar onde uma certa presença estava piscando. Depois de andar sem parar por um tempo, Jin Sayuk parou de repente. Sua intuição lhe disse que este era o lugar. A vacilação da alma chamava. Jin Sayuk abriu a palma da mão e uma pequena fonte de luz flutuou. A luz logo iluminou partes da mente interior escura. Assim, Jin Sayuk encontrou seu irmão mais novo, agachado no meio da escuridão, tremendo. Ah! Sua respiração parou. Uma bola de fogo grossa e pesada surgiu do fundo de seu coração, e pareceu queimar todo o seu corpo. Jin Sayuk engoliu a dor e olhou para Puarém. Seu corpo magro e pequeno estava mais frio do que antes, e suas pupilas sem vida estavam imbuídas de uma escuridão sem fundo. Ele não tinha crescido nem um pouco desde seu estado de criança. Jin Sayuk colocou sua aparência frágil em seus olhos para que não fluísse, para que não escapasse. Porém, a voz de Jin Sayuk não conseguiu alcançá-lo enquanto se espalhava pelo ar. Porém ficou preso neste lugar escuro por dezenas de anos. Jin Sayuk já sabia que conhecê-lo uma vez não mudaria nada. Porém, ainda assim, ela chamou seu nome. Porém não se moveu. Jin Sayuk mordeu os lábios e caiu em pensamentos. O que você estava fazendo aqui sozinho? Você estava se ressentindo de mim? Ou você estava procurando por sua mãe, que deixou o mundo antes de você? Jin Sayuk se ajoelhou e lentamente estendeu a mão. Seus dedos trêmulos tocaram o rosto de Puarém. Uma frieza arrepiante picou o coração de Jin Sayuk, como se ela estivesse tocando um cadáver. Jin Sayuk chamou o nome da criança mais uma vez. Puarém. E nesta terceira tentativa, a mente interior de Puarém tremeu. Foi um pequeno tremor, mas não foi causado por Puarém. Um impacto externo abalou sua mente interior. E se até mesmo sua mente interior estava sendo afetada, isso significava que ele não tinha muito tempo. Ela tinha que se apressar. Por enquanto, ela tinha algo que precisava fazer. Ela poderia buscar perdão mais tarde. Ainda de joelhos, Jin Sayuk colocou a mão no ombro de Puarém. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão. Muito provavelmente, Puarém nunca seria capaz de perdoá-la, e ela nunca seria capaz de expiar seus pecados. Então por quê? Por alguma razão, as palavras de Baal de repente surgiram em sua mente. Que este mundo era apenas um romance onde tudo era decidido de antemão. Essas palavras simples. Que a razão pela qual ela era assim e a razão pela qual Puarém ficou assim foram todas de acordo com as configurações criadas por aquele homem. Jin Sayuk riu zombeteiramente. Mas você sabe. Não, as palavras de Baal eram apenas uma desculpa esfarrapada. Uma maneira de passar a culpa de um para outro na forma de ressentimento. Mas Jin Sayuk se considerava um rei. E pelo que ela havia aprendido, um rei não dava desculpas. Curiosamente, Qin Ajin foi quem ajudou a alcançar essa realização. Ele quebrou seus princípios e os reforjou enquanto ela implorava por sua vida. Há algo que eu sempre quis dizer a você. O poder mágico emergiu da mão que tocava o ombro de Puarém. No entanto,
Puarém nem tentou vê-lo. Seus olhos opacos pareciam já ter perdido a capacidade de ver. Jin Sayuk falou. Eu sinto muito. Com isso, ela liberou seu poder mágico. A autoridade de manipulação da realidade penetrou em Puarém, e seus ombros tremeram levemente. Jin Sayuk fechou os olhos e murmurou calmamente. Me machuque o quanto quiser dentro do meu coração por toda a eternidade. Seu poder mágico disparou como chamas. Depois de se espalhar para todos os cantos do corpo de Puarém, o poder mágico de Jin Sayuk desmantelou seu corpo. Como um grão de poeira emplumado, ou como uma pétala de flor de uma noite de verão, Puarém se espalhou. Quase como se ele não existisse em primeiro lugar. Com isso, Jin Sayuk matou Puarém pela segunda vez. Mas desta vez, seria uma morte ligeiramente diferente. Jin Sayuk respirou fundo. Ela sugou os restos de Puarém misturados no ar, e seu corpo brilhou com uma luz azul. Isso foi algo que Jin Sayuk pensou na hora quando viu Shin Myung-shu conhecer Shin Jong-ak. Morax tinha aprisionado a alma de Puarém em seu corpo, e Shin Myung-shu tinha vivido na mente interior de Shin Jong-ak. Quem poderia dizer que ela não poderia fazer o mesmo? Não, ela estava confiante de que teria sucesso. Eu sou um rei que está acima de um demônio. Como rei, abraçarei Puarém. Este lugar é muito desolado. Não sei se meu coração ficará mais aquecido, mas não posso deixar você ficar preso aqui. Já que fui eu quem fez você cair neste lugar, eu deveria ser o único a tirá-lo. Você pode me incomodar o quanto quiser, deixando sua alma chorar. Mesmo se você cortar meu coração até que eu esteja perto de morrer, eu não vou reclamar. Vamos lá. Juntos. Claro, este foi um sequestro unilateral que não pediu a aprovação de Puarém. Então, Jin Sayuk usou uma abordagem parecida com Jin Sayuk. Tzzzz. Puarém soltou um pequeno som fricativo quando penetrou no coração de Jin Sayuk. Imediatamente, o corpo de Jin Sayuk ficou sobrecarregado. A alma de Puarém colidiu com a dela, cuja dor era difícil de suportar para um humano. Mas Jin Sayuk aguentou. Mesmo enquanto ela tosse um bocado de sangue após o outro, ela suportou a dor de cortar o coração. Krong. Quando a alma de Puarém alcançou o coração de Jin Sayuk, um baque soou do lado de fora. Jin Sayuk sentiu que esse impacto era muito mais estável que o anterior. Ela também podia sentir um cheiro familiar. Aquele homem finalmente entrou em cena. Jin Sayuk fechou os olhos, sentindo-se aliviada. Char. Logo, Morax começou a desmoronar. Ele não podia manter sua forma agora que a alma de seu hospedeiro desapareceu. Enquanto se espalhava em partículas semelhantes à poeira, Jin Sayuk sentiu as emoções de Puarém. Dor incontrolável, ressentimento e tristeza. Aceitando todos eles com seu corpo, Jin Sayuk deu um leve sorriso. Embora ela não pudesse colocar nenhum adjetivo para esse sorriso, no mínimo, ela acreditava que parecia com um rei. Se o escriba dela estivesse aqui, ele certamente lhe daria um nome digno como um sorriso do rei. Pensando em coisas tão sem importância, ela perdeu a consciência. A barreira estava se contraindo lentamente. O céu ficou mais estreito e a terra desmoronou. Vendo isso, os heróis na área poderiam facilmente dizer o que Baal estava planejando. Assim, a batalha tornou-se ainda mais intensa. Espírito de aço e fala do espírito. A espada mágica e elementais. Esgrima e socos. Os heróis reunidos aqui despejaram tudo o que tinham. Shai Juoshu criou ondulações da natureza e criou explosões dentro de Baal, e Enkes cortou a pele de Baal. Shai Naim levantou sua espada mágica para empurrar o seu caindo para cima e apoiá-lo. Não desça. Maldito teto. Uá! Uá! O que ela estava fazendo pode parecer engraçado, mas serviu a um propósito importante. A espada mágica de Shai Naim estava atrasando a contração da barreira. Isso era algo que apenas Shai Naim poderia, já que sua capacidade de poder mágico superou o nível dos humanos. Kinsu balançou Mistelten. Ele queria cortar a própria ação de Baal. No entanto, não foi tão fácil. Kinsu cortou seu braço, esfolou e até arrancou suas asas, mas foi impossível destruir sua vontade. Eventualmente,
Kinsu pensou em cortar a barreira antes de Baal. Mas mesmo isso era impossível. Essa barreira era uma forma de proteção contra a interferência do mundo. Em outras palavras, essa barreira foi o que lhe concedeu seu atual estado transcendente. Por causa disso, a autoridade de Kinsu não conseguiu destruir a barreira. É inútil. Baal também sabia disso. Baal parecia ter refreado sua raiva enquanto murmurava com um tom de ridículo. Enquanto isso, a destruição da barreira continuou. Logo, a barreira se contrairia completamente e, incapaz de suportar a densidade e pressão comprimidas, explodiria. Nem mesmo Baal sobreviveria a essa destruição total. Embora os heróis dentro da barreira morressem, Baal era diferente. Como a morte era diferente de aniquilação, Baal poderia retornar à Terra um dia. Sua morte seria apenas a temporária, e a Terra seria incapaz de escapar da destruição. Desde o início, Baal havia criado um jogo onde sua vitória era garantida. A perda é a sua. Baal deu um sorriso sinistro. Então, ele torceu a mão. O céu dentro da barreira começou a desmoronar ainda mais rápido. Quaguaguágua. Quando os sons estrondosos da destruição ecoaram, Baal viu sinais de desespero nos olhos dos heróis. Ele sorriu. O êxtase sinistro brotou dentro do coração do deus maligno. Foi então. Uma voz misteriosa soou do teto. Fútil. Quem disse? Essa voz um tanto seca imediatamente chamou a atenção de todos os presentes. Os heróis ficaram confusos, mas os olhos de Baal se arregalaram em choque. Ele se virou para a direção de onde a voz veio. Você está bem aberto agora por causa de todos os ataques que recebeu. Sem sua pele externa, você deveria ser mais fraco a danos externos, certo? Só então Baal olhou para seu corpo. A energia demoníaca estava vazando dos numerosos cortes e rachaduras em sua pele. Ele tardiamente despertou sua energia demoníaca para formar uma barreira. No entanto, Kinsu anulou instantaneamente. Vê você. Até o fim. Assim como Baal se enfureceu com Kinsu, vamos ver se você aguenta isso. Vai ser um pouco diferente. Estrondo. Um estrondo estrondoso sacudiu a barreira. Kinsu, Shainayun, Rachel, Yun-seong-ga, Enks, Shai-Juoshu, Baal e Bel. Todos eles olharam diretamente para ela, uma bala voando para frente enquanto desenhava uma fenda branca no espaço. A bala emitindo uma luz brilhante desenhou uma linha reta no ar antes de penetrar no coração de Baal. PZZT. Traço. No momento em que a bala atingiu o coração de Baal, seus olhos se arregalaram. Então, a contração da barreira parou. A força do choque havia cortado a vontade de Baal da barreira. Kuaak. Baal tossiu um bocado de sangue. Líquido preto avermelhado desceu da boca do dragão. Mesmo se contorcendo de dor, Baal se recusou a acreditar. Uma bala com força de dissuasão. Tal coisa não poderia existir. Não poderia. Traço. Baal rugiu. Ele identificou a localização do atirador usando a direção de onde a bala veio, e seus olhos capturaram aquele homem. Aquele maldito homem estava bem ali. Aquele homem arrogante e preguiçoso estava apontando sua arma para ele. Baal abriu a boca e exalou energia demoníaca misturada com sangue. A respiração cheia de intenção assassina seguiu o mesmo caminho que a bala percorreu, mas... Boa tentativa. Kinsu cortou no nada mais uma vez. Kinsu sorriu enquanto olhava para Baal. Baal também parou a raiva que ele estava cuspindo e olhou para Kinsu com desprezo. Traço. Em seguida, um silêncio espesso desceu. O herói e Baal apenas se entreolharam. Foi desgosto, ressentimento ou resignação? Sentimentos desconhecidos cintilaram em seus olhos. O silêncio frio não durou muito. Logo, Baal soltou uma risada oca. Muito atrevido. Tanto que quero destruir tudo. Kinsu não deixou Baal continuar. Era sua regra férrea nunca baixar a guarda. Traço. Kinsu soltou um grito animado e balançou sua espada. Vendo o ataque total de Kinsu, muitos outros heróis fizeram o mesmo. Baal simplesmente observou. Parar. O discurso de espírito curto e poderoso de Lin,
A espada grande de Shainan emanando uma quantidade aterrorizante de poder mágico. O afiado Steel Spirit de Enki, a natureza sem emoção de Shai Juoshu. A ativação da purificação de Rachel usando a Fire Sword Galatine e seus elementais. A espada flor branca de Unseunga florescendo em todas as direções. A grande magia de Shimurin sacudindo a terra. A ativação do feitiço de exorcismo de Arin que poderia até penetrar Baal. A eletricidade carmesim de Ojin fluindo pelo ar. Os lobos de Osiuki pulando em direção ao pescoço de Baal. As chamas inextinguíveis de Yong. Tudo enriqueceu o brilho do golpe de espada do Sword Saint. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.